Se você acha que já viu crueldade de verdade, é porque nunca testemunhou o horror silencioso de uma criança surgir no próprio casamento do pai, magra como sombra, trêmula como se cada passo estivesse arrancando um pedaço dela. Mas muito antes daquele momento devastador, existia um silêncio que já anunciava tudo. Um silêncio que só pessoas atentas perceberiam. E Júlia sempre foi uma dessas pessoas. Naquela manhã, antes de qualquer música, antes de qualquer flor ser colocada no jardim, antes do altar ganhar forma, o que dominava a mansão Montenegro não era festa. Era um tipo de vazio que parecia respirar. Ele se alongava pelos corredores de mármore, escorria pelas paredes polidas como um frio invisível e se acumulava nos cantos onde a luz não chegava. Júlia caminhava devagar com o carrinho de limpeza, mas seus olhos absorviam tudo com a precisão de quem aprendeu a sobreviver lendo detalhes que outros ignoravam. O brilho dos lustres, o cheiro cítrico dos produtos, o eco dos próprios passos, tudo estava normal demais. Normal ao ponto de parecer artificial. A casa não era como outras em que ela havia trabalhado. Tinha beleza, claro, mas era uma beleza que parecia esconder algo debaixo do verniz, como um quadro caro que, visto de perto, revela rachaduras na tinta. E no centro de tudo, havia Clara. A menina caminhava pela casa como se carregasse medo nos ombros. Era pequena, frágil, introspectiva, quase nunca falava. E quando falava, era baixo, tão baixo que parecia pedir desculpa ao som. Júlia notou desde o primeiro dia a maneira como Clara observava as portas, não com curiosidade infantil, mas com aquele tipo de atenção silenciosa que só quem teme alguém desenvolve. Às vezes, a menina se escondia atrás das cortinas longas da sala principal, deixando apenas as pontas dos sapatos visíveis. Outras vezes, pressionava o corpo contra as paredes, como se quisesse sumir dentro delas. E sempre que Helena, a futura esposa de Arthur, aparecia, a criança encolhia um pouco mais. Helena era linda, impecável, sempre com perfume caro e postura irretocável. Mas havia algo cortante nela. Algo que não aparecia em fotos. Algo que passava entre as palavras com a frieza de uma lâmina. Júlia já tinha visto muitos tipos de autoridade ao longo da vida, mas nunca tinha visto alguém controlar um ambiente apenas com o jeito de respirar. A mãe de Helena, por outro lado, circulava pela mansão com passos calculados, os olhos avaliando móveis e pessoas com a mesma naturalidade, como se tudo ali fosse inventário. Havia uma precisão inquietante nos movimentos dela, um silêncio estudado, como se estivesse sempre esperando a hora exata de mover uma peça invisível. E enquanto isso, Clara sumia aos poucos. Não sumia fisicamente, mas emocionalmente. Primeiro, parou de correr pelos corredores. Depois, parou de olhar nos olhos. Depois, parou de brincar com os próprios cabelos, hábito que a acalmava. Até que, numa manhã, Júlia percebeu algo que fez seu estômago apertar. Clara não fazia mais barulho algum. Era como se a criança inteira tivesse sido apagada devagar, com borrões frios passando por cima da sua luz. E naquela mansão gigante, onde tudo brilhava demais, esse apagamento era o maior aviso de todos. Júlia não sabia explicar com palavras, mas sabia sentir. E sentia no fundo do peito que a casa estava ficando doente, que havia algo respirando entre as paredes, algo que não queria ser descoberto. E foi essa sensação, essa sombra crescendo silenciosa, que a fez perceber primeiro quando Clara desapareceu completamente dos corredores. Não havia riso, não havia passos, não havia voz. Só um silêncio fundo demais, pesado demais. O tipo de silêncio que anuncia tragédias antes que elas tenham nome. A ausência de Clara naquela manhã já era estranha, mas o que aconteceu logo depois transformou estranheza em alerta. Júlia havia terminado de arrumar o corredor principal quando ouviu um som que não combinava com a casa. Um clique seco vindo da ala leste. Não era o estalar natural da madeira antiga, nem o eco metálico das portas automáticas. Era um som rápido, preciso, como o de uma fechadura sendo acionada por alguém que não queria ser ouvido. Ela parou no meio do corredor com o pano ainda nas mãos.
Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração junto com ela. Então o silêncio voltou, mais denso, mais carregado. Júlia conhecia aquela porta. Era a única que permanecia trancada o tempo todo, desde a chegada de Helena. Uma porta discreta de madeira escura que dava acesso a uma ala onde ninguém, além da noiva e da mãe, costumava entrar. E mesmo assim, a fechadura agora parecia deslocada, como se tivesse sido aberta e fechada às pressas. Júlia caminhou lentamente até lá, sentindo o frio do mármore atravessar a sola dos sapatos. Quanto mais se aproximava, mais percebia que algo no ar estava diferente. Um cheiro leve, quase imperceptível. Algo entre poeira e tecido guardado por tempo demais. Ela tocou a maçaneta, gelada, imóvel, mas não trancada. Pela primeira vez em semanas, a porta cedeu com facilidade. Do outro lado, o corredor estava escuro. O ar parecia estagnado, como se há muito tempo nada ali tivesse se movido. E, no entanto, um detalhe fazia seu coração acelerar. Um pequeno chinelo infantil, virado de lado, perto da parede. Júlia sentiu a pele arrepiar. O tamanho era exatamente o de Clara. Mas Clara não deveria estar ali. Ninguém deveria. Antes que pudesse raciocinar, ouviu passos apressados atrás de si. Quando virou, quase esbarrou em Helena. A noiva não estava arrumada, não estava maquiada, não estava sorrindo como sempre fazia. Havia algo de desalinhado nela, o cabelo preso às pressas, a respiração curta, a expressão entre irritação e medo. "O que você está fazendo aqui?" A voz saiu fina demais, como se tivesse sido espremida pela garganta. Júlia engoliu seco, tentando manter a postura. A porta estava aberta. Essa porta nunca está aberta. Helena interrompeu, dando um passo à frente, bloqueando parcialmente a entrada com o corpo. Os olhos dela não eram os de costume. Não havia brilho, nem arrogância. Havia pânico. Por um segundo, Helena olhou para trás, para a escuridão do corredor, como se estivesse checando se algo não tinha escapado. Esse gesto tão pequeno e tão revelador cortou o ar entre as duas. Helena fechou a porta com força, trancou a chave com mãos trêmulas e se virou para Júlia com um sorriso falso demais. Deve ter sido o vento, mas ali não havia janelas, nem vento. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Helena caminhou rápido, quase fugindo, apertando a chave na mão como se fosse um último pedaço de controle. Júlia ficou parada, encarando o corredor vazio. A porta agora trancada, o chinelo infantil ainda virado no chão, e um arrepio que não passava. Foi nesse instante que ela entendeu. Algo naquela casa estava sendo escondido. E não era apenas uma porta. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreve no canal. O que vem depois desse chinelo esquecido? É só o começo da virada. Júlia voltou ao trabalho naquela manhã, mas seu corpo não acompanhava seus gestos. As mãos se moviam sobre os móveis, mas a mente ainda estava presa no corredor escuro, na porta que não deveria ter aberto e principalmente no chinelo infantil esquecido no chão, pequeno demais, leve demais, solitário demais para ser apenas um objeto fora do lugar. Algo dentro dela não a deixava esquecer aquilo. Era um incômodo que não se desmanchava, como poeira presa no fundo da garganta. Conforme o dia avançava, a mansão parecia se contrair em torno dela. Os funcionários, normalmente falantes, trabalhavam em silêncio, desviando o olhar sempre que Helena ou a mãe dela apareciam. Não era apenas respeito, era medo. Um medo velado, quase vergonhoso, que se espalhava entre panelas, bandejas e arranjos de flores, como se estivesse misturado ao ar. E então vieram os primeiros sinais de que algo maior estava acontecendo. A cozinheira, uma mulher experiente e sempre calma, derrubou uma travessa quando Helena entrou na cozinha. O barulho estourou como um tiro contra o mármore. Mas o que realmente perturbou Júlia não foi o som, foi o olhar da cozinheira. Assustada, envergonhada, quase pedindo desculpa por existir. Mais tarde, o jardineiro comentou baixinho enquanto podava as flores do jardim lateral. A mãe dela ficou rondando a casa de madrugada, com caixas pesadas. Ele disse isso sem encarar Júlia, como se temesse que as paredes o ouvissem.
Mas o detalhe, caixas, grudou na mente dela como farpa. Naquela noite, enquanto recolhia roupas da lavanderia, Júlia encontrou algo que fez seu peito fechar de repente. Um papel amassado, esquecido dentro da máquina desligada. Não era lixo comum. Era um recibo antigo, com carimbos borrados, sem nome de instituição, sem logotipo, sem nada que identificasse um lugar real. Apenas uma palavra impressa em letras gastas. Internato. E logo abaixo, um endereço incompleto, como se alguém tivesse tentado apagá-lo. Júlia ficou parada, segurando o papel úmido. Seu coração batia numa velocidade que não combinava com o silêncio da lavanderia. Algo naquele documento parecia errado demais. Foi quando Helena entrou. Ela não deveria estar ali. Ninguém a via na lavanderia, mas naquele dia ela apareceu. E a expressão dela ao ver o papel nas mãos de Júlia fez o mundo inteiro se contrair. "Onde você achou isso?" perguntou, com a voz baixa demais para ser calma. Júlia nem teve tempo de responder. Helena arrancou o papel com brutalidade, amassou-o e o jogou no lixo com uma força que revelava mais do que palavras. Os dedos dela tremiam. O queixo também. "Lixo velho", disse, sem olhar nos olhos de Júlia. Mas era mentira. Era tão mentira quanto o sorriso que veio em seguida. Quando Helena saiu, Júlia sentiu suas pernas fracas. Algo grande estava sendo escondido naquela mansão. Algo que tinha peso, cheiro, passos e talvez nomes. Mais tarde, ao guardar os produtos de limpeza, ela notou outro detalhe inquietante. A porta lateral, aquela que sempre estava trancada, dessa vez estava destrancada de novo. Desta vez, não havia chinelo. Mas havia uma corrente de ar frio saindo de dentro, como se um espaço fechado estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. Júlia não entrou, mas também não conseguiu se afastar com facilidade. O corpo inteiro dela parecia dividido entre o medo e a obrigação. Alguém ou algo naquela casa estava pedindo para ser encontrado. E pela primeira vez, Júlia sentiu que, se não fizesse nada, o silêncio seria cúmplice. E você? O que faria se encontrasse um recibo assim? Se estivesse vendo uma criança desaparecer aos poucos, comenta aqui embaixo. Quero muito ler o que você pensa. O casamento estava pronto. Flores impecáveis, música suave, convidados alinhados como peças de porcelana. Mas por baixo daquele brilho, algo vibrava. Uma tensão fina, quase invisível, que Júlia sentia na pele como uma corrente elétrica. Ela estava perto da mesa de sobremesas quando ouviu o som. Um estalo seco. Uma madeira cedendo lentamente. A porta lateral. A mesma porta que não deveria abrir. A mesma porta que Helena trancava como se guardasse um animal faminto. O mundo pareceu parar naquele instante. A música hesitou. Os músicos se entreolharam. Um silêncio estranho se espalhou, como se o ar tivesse engrossado. Helena congelou no meio do corredor florido. O buquê quase caiu da mão dela. O rosto perdeu cor em segundos, como se alguém tivesse apagado sua alma por dentro. A mãe dela deu 2 passos para a frente, bloqueando parte da visão dos convidados, mas o tremor nas mãos denunciava o pânico. E então, a madeira rangeu novamente. A porta se abriu num arco lento, doloroso, como se lutasse contra o próprio segredo. Do corredor escuro surgiu uma silhueta pequena, tão pequena que o coração de Júlia parou por um instante, tão frágil que o tempo inteiro pareceu inclinar-se para ela. Era Clara, ou o que restava dela. A menina avançou devagar, tropeçando, com o vestido vermelho sujo e amarrotado, como se tivesse dormido dentro dele por dias. Os braços eram finos demais, as pernas mal sustentavam o peso do próprio corpo. Os olhos eram poços escuros, sombreados por olheiras profundas, marcados por um medo que nenhuma criança deveria conhecer. Helena deu um grito baixo, sufocado, quase animal, e instintivamente recuou. O jardim inteiro entrou em choque. Algumas madrinhas levaram a mão à boca. Um padrinho deixou a taça cair. O celebrante recuou um passo involuntário. Até o vento pareceu segurar o próprio fôlego. Arthur virou o rosto lentamente, como se temesse olhar a verdade diretamente. E quando viu a filha,
O homem desabou por dentro. Que Clara! A palavra saiu quebrada, irreconhecível. A menina parou. Tremia dos pés à cabeça. A respiração falhava como se cada inspiração doesse. E então, com um fio de voz rouco, quase arrancado do fundo da garganta, ela murmurou: Papai. Aquele som tão pequeno e tão devastador cortou o jardim ao meio. Nada ali continuaria igual depois disso. Arthur correu. Não pensou, não respirou, não pediu permissão para ninguém. Atravessou o corredor de pétalas com passos desesperados, empurrando o próprio destino para longe da mentira. Helena tentou segurá-lo, mas ele a afastou com uma força que não sabia que tinha. Ela cambaleou, tropeçando no vestido branco, enquanto sua máscara finalmente rachava diante de todos. Arthur caiu de joelhos diante da filha, tocando seus braços finos com uma delicadeza que doía de ver. Ele chorava como alguém que encontra um pedaço perdido da própria alma. A noiva gritava algo indistinto, tentando se explicar. A mãe dela recuava, pálida, procurando uma saída que não existia mais. E Júlia estava parada, com a mão na boca, o coração desmoronando dentro do peito. Porque naquele segundo em que Clara disse papai, tudo o que ela temia se confirmou. Tudo o que ela tentou alertar, tudo o que viu sem que ninguém visse, estava ali, exposto na luz crua do fim da tarde. A mentira tinha acabado. A verdade, afinal, tinha rosto. Tinha olhos fundos, tinha um vestido vermelho e estava viva. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que você quer mais histórias fortes assim. O barulho do mundo demorou a voltar. Por alguns segundos, longos e reais, quase sagrados, ninguém se moveu. Era como se o próprio ar tivesse sido arrancado do jardim com a mesma força que a palavra papai saiu da boca de Clara. O casamento, antes tão barulhento, tão cheio de música e expectativa, agora parecia uma fotografia partida. O vento que antes balançava as flores brancas, agora apenas arranhava o silêncio. E no centro de tudo, havia 3 pessoas respirando como se tivessem acabado de sobreviver a um desabamento. Clara, Arthur e Júlia. Arthur ainda estava ajoelhado com a filha agarrada ao pescoço dele. Os dedos pequenos de Clara tremiam, apertando o tecido do terno como se tivessem medo de que ele desaparecesse de novo. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Tô aqui. Arthur repetia, mas sua voz era de alguém tentando convencer a si mesmo. Júlia observava os dois com um aperto profundo no peito. A cena era tão frágil que parecia que qualquer movimento brusco poderia quebrar aquilo que estava acontecendo. Como vidro, ela se aproximou devagar, sem fazer barulho. Clara levantou o rosto e encontrou seus olhos. Um olhar cansado, ferido, mas reconhecendo ali a única pessoa que nunca virou o rosto. Júlia se ajoelhou do lado oposto de Arthur. Você tá segura agora, meu amor, disse baixinho, tocando com cuidado o braço frio da menina. Clara não respondeu, mas seu corpo relaxou alguns milímetros, como se finalmente tivesse encontrado um espaço onde podia existir sem medo. Atrás deles, Helena chorava com um som agudo, quase histérico, cercada por convidados que não sabiam se davam passos para frente ou para trás. A mãe dela tentava segurá-la, mas as próprias mãos tremiam demais para oferecer controle. As duas estavam despidas, não fisicamente, mas moralmente, emocionalmente, socialmente. Nada daquilo importava agora. A mentira tinha ruído, e o que sobrou foi uma poeira amarga pairando sobre todos. O celebrante fechou o livro de votos com mãos trêmulas. As madrinhas se abraçavam em silêncio. Fotógrafos abaixavam as câmeras. Ninguém queria registrar aquilo. Não daquele jeito. O caos tinha sido substituído por um vazio desconfortável, como se cada pessoa estivesse lidando com a culpa de não ter enxergado antes. Júlia levantou devagar, com uma firmeza que não sabia que tinha. Arthur tentou se levantar também, mas suas pernas falharam. Ele riu, um riso fraco, encharcado de dor. Eu devia ter visto, murmurou. Como eu não vi? Júlia colocou a mão no ombro dele. Você confiou.
respondeu, simples, sincera. E às vezes confiar dói mais do que desconfiar. Ele engoliu em seco, ainda segurando Clara com força, como se o mundo pudesse tentar tomá-la de novo. Não vou soltar, disse. Nunca mais. Clara encostou a testa no pescoço dele. Seu corpo tremeu uma última vez, e então silenciou. Um silêncio que não era medo, mas exaustão. A equipe de segurança se aproximou cautelosa, sem querer interferir naquele momento íntimo. Alguns convidados começaram a sair, em passos lentos, como quem se despede de um velório. A mansão, tão orgulhosa horas antes, parecia agora menor. Menor e mais fria, como se também estivesse carregando culpa. Júlia respirou fundo. O ar do jardim ainda tinha cheiro de flores, mas agora misturado ao cheiro de verdade recém-aberta. Ela sabia que aquilo não era o fim, era apenas o início das reais consequências. Mas pela primeira vez em semanas, sentiu que estava no lugar certo, onde precisava estar. Ao lado de Clara. E ao lado de um pai que finalmente acordara. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever agora. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias tão profundas como essa. O jardim demorou para voltar a ser jardim. As flores continuavam lá, os arranjos impecáveis, as velas acesas, mas nada disso tinha o mesmo significado depois do que aconteceu. Era como se cada pétala tivesse absorvido um pedaço da verdade que finalmente saiu das sombras. Clara estava envolvida num cobertor leve, apoiada no colo do pai, respirando devagar, não porque estava calma, mas porque estava cansada demais para sentir qualquer outra coisa. Arthur continuava segurando-a com força, como se temesse que, se afrouxasse um único dedo, o universo tentasse arrancá-la dele de novo. Ele não era mais o mesmo homem que desceu aquelas escadas horas antes. O terno era o mesmo, mas o olhar pertencia a alguém que tinha sido reconstruído, de forma brusca, dolorosa, mas real. Júlia, ao lado dos dois, não falava nada. E também não precisava. Existem silêncios que machucam, mas existem silêncios que cuidam. E naquele momento ela era o segundo tipo. O jardim esvaziava aos poucos. Alguns convidados evitavam se olhar nos olhos, outros carregavam expressões que pareciam pedir desculpas sem palavras. A verdade tinha atravessado a festa como uma lâmina, e agora todos estavam tentando recolher os pedaços. A polícia já estava lá dentro, conduzindo Helena e a mãe dela por entre os corredores. Os flashes que antes eram para registrar um casamento perfeito, agora registravam outra coisa. A queda de uma máscara que demorou meses para rachar. Mas lá fora, sob a sombra de uma árvore florida, acontecia algo que não apareceria nas câmeras. Algo que não seria publicado nas redes sociais. Algo que só quem estava ali conseguiria sentir. Uma família, quebrada, ferida, suja de medo, começava a existir de novo. Quando Clara finalmente conseguiu levantar o rosto, ela olhou para Júlia com um gesto pequeno, quase imperceptível, mas cheio de significado. Não era gratidão exagerada, não era alívio completo. Era só um pedido silencioso. Fica. E Júlia ficou. Ela não era parente, não era amiga, não era madrinha. Mas, naquele instante, era o chão firme que aquela criança sempre buscou. Arthur enxugou o rosto com a manga do terno. Sua voz ainda falhava, mas havia algo novo ali. Uma determinação crua, instintiva, que só desperta quando a vida coloca alguém diante do que realmente importa. Eu não vou perder ela de novo, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Júlia apenas assentiu. Ela sabia que essa promessa vinha de um lugar profundo, de um lugar que só nasce depois da dor. E agora eu quero falar com você. Sim, com você que ficou até aqui. Você que atravessou essa história inteira comigo, sentindo cada detalhe, cada silêncio, cada respiração pesada dessa menina que reapareceu de um jeito que ninguém merecia. Porque histórias assim, elas mexem com a gente. Não porque são espetaculares, mas porque são humanas demais. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um lugar onde possa simplesmente existir sem medo. Às vezes, alguém só precisa de uma pessoa que enxergue aquilo que o resto do mundo prefere ignorar.
E outras vezes, tudo o que salva uma vida inteira é um gesto simples: ficar. Ficar quando é difícil, ficar quando é incômodo, ficar quando ninguém mais quer olhar. Se você está ouvindo isso agora, respira um instante. Talvez essa história tenha te lembrado de alguém. Talvez tenha acordado algo que você guardou lá atrás. Talvez tenha mostrado que coragem não precisa ser barulhenta, ela só precisa ser verdadeira. Se você ficou até aqui, é porque essa história tocou você de algum jeito. E isso tem um peso enorme para mim, de verdade. Obrigado por assistir até o fim. Histórias assim não são fáceis de contar, mas são necessárias. E, se quiser continuar nessa jornada comigo, tem outro vídeo te esperando. Ele talvez encontre você onde você estiver agora. Você não está só. E a verdade, mesmo quando dói, sempre encontra um jeito de aparecer.